a gente começa falando de Flamengo, com os caras que arrasaram e que estão direto desde 2019, sempre resolvendo a parada. Arrascaeta e Bruno Henrique, um gol para cada um. O do Bruno Henrique no finzinho foi o de número 101 dele pelo clube. Esses 100 gols com a camisa do Flamengo já vale por tudo que conquistei aqui no clube. O que vier agora é lucro. Eu fico feliz de cada vez mais estar deixando meu nome na história do clube. É ídolo que chama, né? E o gol do Arrascaeta transformou o uruguaio no segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, com 76 gols. Ele só perde pro argentino Doval. Lembra dele? Fez 94. Desse aí ainda dá para chegar, hein? A gente tem que ir passo a passo, pensar jogo a jogo, como o Filipinho fala, descansar para a próxima final. Vitória e Flamengo no Barradão. É um jogo historicamente difícil. Chato jogar lá em Salvador. A torcida faz pressão, o estádio é um pouco acanhado. Feliz por voltar a jogar, ajudar meus companheiros. Um campo que sempre é difícil. Como ano passado também a gente teve que brigar muito para ganhar o jogo. No ano passado, Carlinhos fez o gol da vitória por 2-1 no finzinho. Gol! E nos últimos 6 jogos lá, esse placar se repetiu em 5. Ontem o Flamengo pressionou desde o início. Com 4 minutos já teve chance boa do Gerson. Espalma o goleiro! Depois do Cebolinha, pra fora! O time passou o primeiro tempo empilhando chances. Flamengo aperta Juninho no travessão! Mas o gol não saiu. Só veio aos 16 da segunda etapa. Um lance bonito do Arrascaeta, que começou meio feio, errou o passe, mas foi atrás do Janderson, recuperou a bola. O Janderson, ó, isolado, ele perdeu. Girou no meio de 2. Vai escapulindo, invadiu a área, bateu de biquinho! Gol! Numa genialidade que poucos têm. Lembrou o Ronaldo na Copa de 2002. Também o Romário, em 94. Às vezes, quando eu estou concentrando, fico vendo goleadores, mas eu já vi Romário fazer muitos goles também de biquinho. Mas já falamos, né? Pegar o Vitória no Barradão é difícil. Quando ganha, é apertado. A torcida faz diferença. E assim, o Wellington Rato empatou o jogo. Lá vem o chute com desvio! Gol! Deu uma sorte danada, né? Arriscou o chute, a bola desviou no Gerson e entrou. O Flamengo ia perdendo 2 pontos. Aí quem entrou fez a diferença. Passe do Michael para o Luiz Araújo e cruzamento para o Bruno Henrique. Gol aos 41 minutos. Bruno Henrique bota o Flamengo na frente outra vez do Barradão. Flamengo 2, Vitória 1. Falei que é difícil jogar no Barradão? Falei, né? É difícil mesmo, mas menos difícil para o Flamengo. O rei do 2-1 no Barradão. Descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Hora de falar sobre o Flamengo já na busca por um substituto para o Wesley e um nome que agrada demais a José Botto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Botto era o diretor esportivo do Shakhtar. Acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Botto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Vinícius Tobias,
Alguém que praticamente não jogou pelo Internacional, mas sempre demonstrou enorme capacidade com passagem por todas as seleções de base do nosso país. Em relação a Jorginho, negociação acertada entre as partes, o BAP concordou com as cifras pedidas pelo volante, falta apenas a assinatura do pré-contrato para que ele se mude em definitivo para o Flamengo no mês de maio, no máximo em junho. O colega Matheus Leal, jornalista, noticiou: Flamengo mira o lateral direito Vinícius Tobias, ex-internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk, para repor provável saída de Wesley. O jogador de 21 anos esteve emprestado ao Real Madrid recentemente e agrada muito o diretor de futebol José Boto. Boto considera Tobias um camisa 10 que atua na lateral direita. De fato, aí é a minha apuração em cima do que o Matheus Leal trouxe. De fato, o José Boto gosta muito do jogador, tanto é que foi ele quem levou para o Shakhtar. Mas nesse momento, pelo que me relataram no Flamengo, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Boto gosta muito dele, Vene, levou ele para o Shakhtar, mas não pensa nele para trazer para o Flamengo. Ponto. É isso que me relataram lá no Flamengo e fica aí os créditos ao amigo Matheus Leal. Vamos agora falar de Danilo. O Pedro tem chance de voltar nessa quarta-feira. O próprio Felipe Luiz disse na entrevista coletiva que o retorno do Pedro está muito próximo de acontecer. Eu não vou cravar que ele volta porque eu estaria sendo leviano. O Flamengo ainda tem treino nessa terça-feira para poder se preparar para o jogo de quarta contra o Córdoba da Argentina, jogo no Maracanã. E aí muita gente me perguntando, e o Danilo, Vene? O Pedro pode voltar, mas o Danilo? O Flamengo tem adotado uma certa cautela em relação ao retorno dele aos gramados. Ele sofreu 2 lesões recentemente, musculares, na coxa direita, na parte posterior, no mesmo local, em menos de um mês. Ou seja, o departamento médico, ciente que é um jogador com idade avançada, isso precisa ser levado em consideração, um jogador que vem da temporada europeia, que é totalmente diferente da temporada aqui no futebol brasileiro, número de jogos, viagem, gramado ruim. Então, o Flamengo, o departamento médico do Flamengo, para não apressar e expor esse jogador a possibilidade de uma nova lesão muscular, o Flamengo vem adotando a cautela e não tem prazo ainda para o retorno de Danilo aos gramados. Beleza? Estamos trazendo aqui o que eu apurei junto ao Flamengo. Agora, os colegas do GE noticiaram que o Jorginho está cada vez mais perto de ser o novo reforço do Flamengo. Algo que eu, e particularmente assim, venho fazendo um bom trabalho em cima disso. Inclusive, quando muita gente tentou desmentir da reunião dos empresários do jogador aqui no Rio de Janeiro, reunião do jogador por videoconferência com Felipe Luiz, com José Boto, enquanto muitos tentaram desmentir, nós aqui estávamos dizendo a verdade, tal como o colega Paparazzo Rubro-Negro em todas as suas redes sociais, a colega Raíssa Simplício também, e agora o GE trouxe a informação. O presidente BAP aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. A bola agora está com o jogador e o Rubro-Negro aguarda retorno para bater o martelo. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador ainda não deu a resposta final. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisará negociar sua liberação com o Arsenal. O contrato vai até 30 de junho, mas as partes não veem problemas em encerrar o vínculo antes para o atleta se apresentar ao Fla antes do Super Mundial. Gente, eu vou ser sincero, pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu vi do José Boto em entrevista aqui ao canal Vene Casagrande, a dúvida não é nem se ele vai assinar com o Flamengo. A dúvida é, ele vai conseguir a liberação para se apresentar ao Flamengo antes do Super Mundial? Essa, para mim, é a dúvida. E caso não consiga, também não vejo o menor problema. Gente, ele está em reta final de temporada, não tem por que apressar para ele ser muito utilizado no Flamengo. Isso precisa ser botado na ponta do lápis para que o jogador não sofra lesões musculares, tal como acontece com Danilo nesse momento. Então, não precisa ter pressa. É óbvio que se o jogador ficar à disposição mais rápido para o técnico Felipe Luiz, óbvio que é melhor. Mas caso não aconteça e seja depois do dia 30 de junho, nenhum problema. Gente, o Gonzalo Plata chegou em setembro do ano passado, vocês vão se lembrar disso. O Alcaraz chegou, sei lá, em agosto. Gente, calma, não precisa ter pressa. Eu entendo a ansiedade, eu também fico ansioso porque eu considero o Jorginho um baita jogador, mas querer apressar para o jogador jogar logo, encarar um forte ritmo de jogo, de temporada do futebol brasileiro, eu acho furada.
Não sei qual é a visão de vocês. Heróica, ele usou essa palavra. Você concorda, Vene Casagrande? Você achou que foi heróica essa vitória lá no Barradão? Eu acho que diante do contexto, pelo que o Felipe Luiz explicou nessa entrevista coletiva, podemos sim considerar heróica. E quem sou eu para discordar do técnico Felipe Luiz, que ele vivenciou de perto ali tudo que o Flamengo passou diante dessas dificuldades para jogar contra o Deportivo Táchira. Depois viajou, o Flamengo só fez um treino, né? Isso precisa ser dito, que foi na atividade sábado. Sexta-feira inteira o Flamengo passou viajando, retornando ao Brasil depois de uma viagem difícil para a Venezuela. Então, se o Felipe Luiz está caracterizando como uma vitória heróica, quem sou eu para discordar? Óbvio que ali no jogo, muita gente esperava que fosse ser mais fácil, eu repito. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e teve que utilizar do talento do Bruno Henrique no finalzinho. Essas dificuldades de fazer gol, inclusive, dificulta a vida do próprio Felipe Luiz. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse feito um placar já no primeiro tempo, ele já poderia ter pensado em algumas substituições, já pensando no próximo duelo, ou seja, preservando alguns jogadores. E a gente pôde ver também que quando o Gerson está em campo, facilita muito a vida dos demais atletas, do Arrascaeta, porque o Flamengo, nos últimos jogos, não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, os dois principais jogadores do meio de campo. Quando o Arrascaeta não consegue fazer a função dele, o Gerson consegue fazer a função dele. Então, esses dois jogadores são peças cruciais e a gente tem que falar do gol do Arrascaeta, né? Um gol de... É o próximo assunto. É agora, Vene. Vamos falar agora. Olha só, com esse gol que o Arrascaeta fez, que o Vene acabou de falar, ele se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 76 gols. Ele ultrapassou o paraguaio Benítez e está atrás apenas do argentino Doval, que marcou 94 gols pelo rubro-negro. E não é difícil ele pegar essa marca, não. O Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, quero os dois comentando aí, põe no meu telão. A gente estava falando o quê? Foi na sexta-feira, Vene, sobre o custo-benefício, né, do Arrascaeta, a questão de quanto ele vale. E a gente já percebeu que para a temporada, fisicamente, ele não vai entregar 100%, porque você comentou outro dia, né, Pedrosa? Há 2 anos que a gente não vê o Arrascaeta de uma forma regular, fisicamente e clinicamente também. Mas isso aí, eu acho que vale qualquer salário, hein, Pedrosa? Vale qualquer salário hoje. A questão que a gente sempre comenta aqui é sobre a questão da renovação. Vai dar mais 3 anos para um jogador que há 2 anos não consegue fisicamente performar? Essa que é a questão para você não onerar o seu clube e onerar a folha salarial. Mas é indiscutível como o Arrascaeta é qualificado, é indiscutível como ele é um gênio no futebol brasileiro, e esse lance aí ele não mostra só a genialidade, mas também mostra muita raça, porque ele que recupera a bola, verdade. E a genialidade vem do biquinho que tantas vezes Romário, Ronaldo fizeram, e ele consegue dar o bico por baixo das pernas do zagueiro do Vitória, um golaço que só os craques podem fazer. Você acha que vale a pena, ô Vene Casagrande, essa questão da renovação? Eu acho que a renovação de contrato ela não tem que ser debatida agora. O Arrascaeta ele tem contrato longo ainda, se não me engano até o fim de 2026 ou até o fim de 2027, não tem que ser discutido agora. E não é porque ele fez esse golaço que agora a gente tem que ser a favor da renovação. Não? É porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, eu sou empolgada, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira quando a gente pensa numa renovação de contrato de um jogador que custa alto. Óbvio que ele entrega. Você sabe o alto dele, Vene? É alto, assim. Ele custa alto, mas é um custo-benefício que vale a pena. Ele consegue entregar para o Flamengo aí, eu tenho certeza, muitas vitórias durante a temporada inteira. Só que a parte física dele deixa a desejar. Para mim, o que chama mais atenção não é nem um golaço, porque ele já fez um golaço assim de bico em outras oportunidades com a camisa do Flamengo, se eu não me engano, contra o Ceará por um campeonato brasileiro. O que me chama atenção é ele voltar a roubar uma bola, dar um carrinho e mostrar esse Arrascaeta que ele já foi em outros momentos. Me lembrou muito, por exemplo, 2019. Contra o Internacional pela Libertadores lá no Beira-Rio, que é ele que rouba a bola. E ele que inicia aquela jogada naquele gol tão importante do Gabigol, lá dentro do Beira-Rio pela Libertadores. Então, esse é o Arrascaeta que a gente gosta de ver. Agora, se ele vai conseguir manter esse ritmo, a gente não sabe. Eu torço para que sim. Porque, repito, quando o Arrascaeta está bem dentro de campo, dificilmente o Flamengo não consegue jogar bem. Sim. Ele é gênio, ele mostra mais uma vez que ele é gênio. Agora, debater a renovação de contrato dele agora, na minha visão, no meu ponto de vista, é um pouco precoce. Cedo, né? É porque realmente falta muito, né? Se for até final do ano que vem, olha quanto tempo falta. E eu tava assistindo ao jogo, na hora que ele rouba a primeira, é o eita atrás de eita, né, ô Pedrosa? Eu falo, eita, aí eu já tô, nossa, e quando ele faz, agora. Cara, ele pensa muito na frente, assim. Se ele não dá de bico, ele ia achar alguém com certeza. Ele ia achar alguém. É muito diferente. Mas ele fez o mais genial, né? Com porque certeza. Isso é coisa de gênio. Ele é gênio. Não é qualquer um que faz esquece, esse tipo de gol. Repara que tem 4 caras em
entorno dele. Quando ele começa a entrar na grande área, olha, ele vai entrar na grande área. 1, 2, 3, 4 e um quinto aqui na sobra. Era todo mundo em volta dele e era o famoso recurso, né? É isso aí, nação rubro-negra. Uma ótima noite a todos. Flamengo mira a contratação de substituto para o Wesley, lateral direito, né? Muito jovem, Vinícius Tobias, que atualmente joga pelo Shakhtar, muito bom de bola. José Boto conhece muito bem o jogador. E o Flamengo também já tá vendo um jogador para jogar na posição do Arrascaeta, né? Um atleta que joga na Premier League. Vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder geral. Então é isso, galera. O Flamengo já sabe que irá vender o Wesley no meio da temporada e já mira a contratação de Vinícius Tobias, né, que teve uma passagem pelo Real Madrid Castilha, né? É um jogador jovem de 21 anos, é um jogador que já está acostumado a grandes enfrentamentos. Então assim, o Flamengo acredita que o Vinícius Tobias é o substituto ideal para, né, para a saída do Wesley, e não para por aí. A ideia do Flamengo é contratar o Júlio Enciso, né, do Brighton da Inglaterra, e tem outro meio-campista, né? Outro meio-campista que o Flamengo está analisando, que é o Benjamin, né? É assim, muito bom de bola. Então por isso que eu sempre peço para vocês, aqui é só conteúdo top. O Flamengo quer deixar um elenco muito forte para o meio da temporada, e o nome desse cara que vocês estão vendo aí interessa muito o Flamengo para o meio da temporada, já visando o Super Mundial de Clubes. Então é isso, galera. Eu quero saber de vocês, seria uma boa contar com esses jogadores para o meio da temporada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.